notícias não são boas, né? O Corinthians perdeu para o Bragantino por 1-0, não jogando bem, o Antônio Oliveira já começa a ser questionado, não em relação à demissão, acho que ainda não, né? Mas em relação a, poxa, o time estava numa sequência boa, depois enfrentou uma equipe um pouquinho mais difícil, né? Essas três do Brasileiro aí não conseguiu ganhar, não ganhou nenhuma equipe de Série A no ano, não enfrentou em Copa do Brasil, no Paulista as que enfrentou não venceu, então assim, é complicado. É complicado. O Corinthians tem um pontinho só em 9 disputados e mesmo que ainda seja apenas a terceira rodada, eu diria que já é a terceira rodada e o Corinthians tem só um pontinho, tem que reagir logo. Esse é o pensamento meu e o do presidente Augusto Melo. Uma entrevista muito forte na saída de campo, mas muito forte mesmo. Cara, ele usou frases do tipo, não dá mais para esperar, chega, tem que dar um basta. Nós precisamos entender o que é Corinthians, nós precisamos mudar rápido. Conversei com o elenco e a gente vai mudar imediatamente. O que seria esse mudar? Eu não sei. Mas, e aí falou que o time atacou e não está conseguindo fazer o gol, os caras deram um chute no gol e fizeram o gol, mas enfim, não adianta nada, tem que mudar. Eu imagino que o tom da conversa do Augusto com o elenco tenha sido o seguinte: tá tudo em dia agora, né, rapaziada? O elenco, embora algumas carências detectadas, ele foi reformulado. Então a comissão técnica tem elenco para trabalhar. A comissão técnica também, ela foi modificada porque se não havia sintonia com a anterior, agora tem um cara que está chegando com fome, que quer fazer um bom trabalho, com uma ótima comissão, elogiada por todos. E aí? O que está faltando? O que está acontecendo? Foi essa entrelinha que eu consegui ler da entrevista do Augusto, muito forte, dizendo que vai cobrar a mudança, que agora não tem mais essa. E aí ele está fazendo, às vezes, até de um diretor de futebol, que é o cara, né, que chuta a porta do vestiário. O presidente normalmente não se envolve com isso. Normalmente é o cara forte, o estatutário lá, que chega chutando a porta do vestiário e fala: e aí, rapaziada, tá faltando alguma coisa aí? Vocês estão com estrutura, estão com salário em dia, estão com torcida aí no estádio, cobrando caro. O que está faltando? Vocês jogam no Corinthians? Pois bem. Aí, falei sobre o diretor de futebol. Claro que o Augusto foi perguntado sobre a questão Rubão. Trouxe um vídeo aqui essa semana, trazendo mais detalhes, né, sobre essa briga nos bastidores, uma briga política, né, do Rubão, falando do governo paralelo, né, através do conselheiro, né, o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma Júnior, que realiza comissões temáticas, né, sobre finanças, jurídico, não sei o quê, para fiscalizar, né, o governo e tal, e o Rubão tratou isso como um governo paralelo, como uma tentativa de derrubá-lo, já que o Rubão é um potencial sucessor ao Augusto para a presidência em 2026. E aí o Rubão, que é o cara que ajudou na eleição do Augusto, está fortalecido, mas ao mesmo tempo atacado pela oposição, porque a oposição quer outro nome e não o do Rubão. Enfim, cara, uma salada, uma briga política que obviamente se reflete no campo. Não vão achar que não. E aí, sobre isso, e eu falei para vocês aqui também, que desde aquela frase célebre do Rubão de que acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, o Augusto tá descendo o Rubão atravessado aqui. E ele não faz questão mais de esconder nas entrevistas. E ficou muito claro por essa entrevista, pelos trechos que eu vou ler para vocês agora, que o Rubão provavelmente será desligado durante a semana. Porque ele já não tem mais relação, já tem um racha e o Rubão está sendo um pivô de uma crise que o Augusto não precisaria estar administrando agora e que está entrando no vestiário. O Augusto, sobre a disputa política, falou o seguinte: as pessoas que dizem que é Corinthians, né, que são Corinthians, têm que trabalhar em prol do Corinthians. Essa semana vamos corrigir tudo. Vai ter mudança em tudo. Acabou. Precisa falar mais alguma coisa? Essa semana vamos corrigir tudo, vai ter mudança em tudo. E falou bravo. Só você pegar aí. Aí depois, um repórter pergunta assim: mas é a relação com o Rubão e tal? O Augusto simplesmente se virou e falou: pergunta para ele. E saiu andando. Depois ele disse mais uma: se eu errar agora, a culpa é minha. Eu tenho a caneta para mudar. Se eu errar agora, a culpa é minha.
Então, assim, o Rubão deve ser desligado até para acalmar um pouco esse fogo amigo, né? Essa turbulência. E aí, os jogadores deram entrevista depois. Um deles, o Cássio, que sempre dá a cara a tapa, e até foi falado sobre isso, né? Porque ele falou, cara, aprendi com os mais velhos aqui. Muitas vezes eles davam entrevista para me defender. O Fábio Santos, no nosso podcast lá com o Denilson, ele falou assim, cara, no passado revezava bastante. Uma hora ia eu, outra hora o Cássio, outra hora eu, outra hora o Cássio. Porque sobra sempre para os mais veteranos. E o Cássio tá lá, né? Ele falha, ele fala, ele não falha, ele fala, ele perde, ele fala, ele tá sempre lá. E aí ele foi perguntado, né? Pô, essa questão política e tudo mais, entra no vestiário e tal. Ele falou assim, cara, até não entra, mas é ruim, né? É ruim. O bom é que as coisas estejam em sintonia. É ruim quando tem uma rusga aqui e ali e tal. Em outras palavras, ele disse isso. Tá explicado, né? Ele falou assim, cara, até não atrapalha, não interfere, mas não interfere na opinião do caso. Pode ser que para outro interfira, pode ser que o jogador, alguns mais jovens e tal, se sintam meio que, sei lá, desestabilizados ou com uma situação mais de instabilidade por conta dessa disputa e fala assim, pô, os caras estão brigando lá fora, né? A gente precisa de união nesse momento, os caras estão se pegando, estão brigando, emitir nota daqui, dali, não sei o que, se atacando. O Cássio falou. O bom é estar em sintonia, né? Ele deu o recado, como capitão do Corinthians. Falando mais sobre o pós-jogo, né? O Cássio falou que tem que reagir logo. Também está preocupado, que a preocupação e o foco dele é esse, né? Fazer o Corinthians voltar a vencer. O Ranieri falou, o Paulinho, o Hugo, o Mateuzinho, bastante jogadores, né? Eu acho que a gente pode criticar qualquer coisa. Eu vi até alguns repórteres falando, pô, tem jogador que não passa aqui. Caramba, hein? Na minha época de repórter, assim, nos últimos anos, cara, não tinha essa zona mista toda aí, cara. Ninguém parava. O Augusto até falou, é orientação que vocês têm autonomia aí. Porque aí o que acontece, né? Normalmente a assessoria designava 1 ou 2 jogadores, no máximo, quando não era só o técnico. Ah, um jogador vem atender vocês aqui. Nos últimos anos estava assim. E alguns clubes até fazem um pouquinho mais, outros menos, mas essa liberdade, tipo assim, ó, quem passar vocês pegam, é raro, cara. É raro acontecer. Paulinho, não tem mais desculpa. O Ranieri, sobre jogar com o Garro e o Coronado, né? Foi o assunto que foi abordado com o Ranieri, se muda um pouco para ele, né? Porque ele tá ali como um primeiro volante, ele falou assim, cara, são jogadores que entendem também o sistema e que eles sabem participar do jogo e também ajudar a auxiliar o Ranieri, né? E o Ranieri é um cara que morde o jogo inteiro, o campo inteiro, né? Então ele tá acostumado, mas é óbvio, né? Ele tinha o Maicon ou o Fausto, né? Como teve hoje, mais o Garro e o Coronado. Então ele teve uma proteção até um pouco maior. Mas enfim, o Ranieri também, todos esses jogadores que passaram ali falaram sobre o momento, sobre as dificuldades e sobre uma coisa que me chamou a atenção, a necessidade de reagir logo. O Corinthians não pode mais perder tempo. Vai ter mudança no seu departamento de futebol, vai ter cobrança forte no vestiário e a reação ela tem que vir logo. O Antônio precisa entender o que está acontecendo e especialmente os jogadores também. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!